Welcome everybody to this webinar on the police and the response to COVID-19 in African countries. Don't worry, today's webinar will be in Portuguese. I'm just doing a quick introduction to help you navigate around the Zoom functions today. If you could just go down to the first housekeeping slide for me, please. Thank you. For those of you who are not familiar with Zoom, let me just walk you briefly through some functions. Down in the bottom of the screen on the left-hand side, you can mute your microphone, and if you're not speaking, please do mute your microphone. There's also a participants icon in the center, so you can see who is taking part in the webinar today. And there is a chat function here, so you can send questions and answers later on during the session, or any time while people are speaking. Please feel free to submit your questions here on the chat function. And if you just go to the next slide, probably most importantly is this function here. It says interpretation, and you can choose the language of your preference. So please go and choose either English or Portuguese, and you'll either be able to listen to the main speakers in Portuguese or to the translation in English. That's the only housekeeping rules. This may come up again. I will remind people in the chat function as well about choosing the appropriate language. I'd just like to begin by introducing Professor Nick Crofts, who's the Executive Director of the Global Law Enforcement and Public Health Association and Director of the Centre for Law Enforcement and Public Health in Melbourne. Nick, over to you just to do the initial introductions. Thank you. Thank you, Tim. Thank you, everyone, for joining. As Tim said, I'm the Executive Director of the Global Law Enforcement and Public Health Association. We are a young organisation, one that's growing very rapidly because the number of people who are recognising that the issues we're dealing with, the issues that we face, including pandemics like the COVID-19 pandemic, but all sorts of other issues, require a joint response between law enforcement and public health. These are issues that can't be dealt with just by one sector or the other. This webinar is one of a series that we're running on different issues around public health, starting with the COVID-19 pandemic and looking at the role of law enforcement in achieving public health goals. Where through these webinars and through other activities, we're building the network of people interested in these intersections globally and within regions, and this is part of the building. Hello. This is. Hello. Good day. We would like. Welcome. This is part of building the network in Africa. I'd like to thank the Pitch program who has supported these webinars, and Melissa and Munya for their work on getting them together, and Tim France and Ines Communications and his team. I'd now like to hand over to Superintendent Luis Elias, who is going to be our host for the webinar. Thank you. Thank you very much, Nick. From now on, I'm going to speak in Portuguese, isn't it? I'm supposed not to speak in Portuguese. Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes. Este seminário sobre o impacto da Covid-19 e sobre o trabalho da polícia é extremamente importante. A pandemia Covid-19 criou desafios para a polícia, com a tarefa de fazer cumprir regulamentações de saúde muitas vezes impopulares, ao mesmo tempo em que está na linha da frente da exposição, face ao público, face aos cidadãos. Por meio deste webinar, o GELFA está a reunir polícias e funcionários de saúde pública de diferentes países para partilhar as suas experiências de lidarem contra os desafios que a pandemia trouxe. Aprender uns com os outros e contribuir para a construção de uma comunidade colaborativa interessada no papel da polícia na realização dos objetivos da saúde pública. Este é um dos principais objetivos deste webinar, num equilíbrio entre direitos, liberdades e garantias e direito da saúde. A polícia está no centro deste equilíbrio
e tem muitos desafios pela frente até que se consiga resolver ou pelo menos mitigar os efeitos desta pandemia. Cabe-me a mim, a seguir, apresentar o Superintendente-Chefe, o Comissário Luís Carrilho, como Conselheiro da Polícia das Nações Unidas, que tem um testemunho gravado que vai ser apresentado a seguir. O Superintendente-Chefe Luís Carrilho começou a sua carreira policial em 1986, quando ingressou no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, onde se formou, onde se graduou, tirando uma licenciatura em Ciências Policiais entre 86 e 1991. Depois de 1992 a 95, desempenhou diversas funções de comando, nomeadamente comandante de esquadra. Entre 94 e 95, foi comandante da Segurança Pessoal, portanto, chefe da Segurança do Presidente da República de Portugal, e depois, em 96, desenvolveu, entre 96 e 98, esteve integrado na Missão das Nações Unidas na Bósnia-Herzegovina. Entre 2009 e 2012 foi comandante da Polícia das Nações Unidas em Timor-Leste. Entre 2013 e 2014, comandante da Polícia das Nações Unidas no Haiti. Entre 2014 e 2016 foi comandante da Polícia das Nações Unidas na República Centro-Africana. Desde 2017 até hoje é o conselheiro da Polícia das Nações Unidas em Nova Iorque, no Departamento de Operações de Paz, sendo a pessoa que coordena, do ponto de vista estratégico, as missões policiais das Nações Unidas desenvolvidas em todo o mundo. Daí que passo a palavra então para o Superintendente-Chefe Luís Carrilho. Bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigado à Global Law Enforcement and Public Health Association por esta oportunidade de poder discutir com a comunidade policial e com outros serviços de segurança lusófonos, os meus irmãos de Angola e de Moçambique, um tema tão interessante e atual. Agradeço também ao meu camarada e amigo Superintendente Luís Elias, a moderação deste painel e também, claro, a presença dos meus colegas oradores e todos quantos estão a assistir a este webinar. Tenho a honra de estar aqui a representar a Polícia das Nações Unidas, enquanto Conselheiro de Polícia e Diretor da Divisão de Polícia. Gostaria de começar por dizer que a Polícia das Nações Unidas ocupa um lugar único entre a Polícia Mundial, com cerca de 11 mil mulheres e homens de mais de 90 países e está presente na linha da frente em 14 missões em todo o mundo. Por vezes, a Polícia das Nações Unidas é o representante mais visível das Nações Unidas nos países onde estão ativas missões de paz. A Polícia das Nações Unidas apoia as autoridades dos países em conflito a manterem a lei, a ordem e a tranquilidade públicas, a proteger os civis e interage constantemente com as populações locais na defesa dos direitos. Margem para dúvida de que todos os polícias das Nações Unidas são um defensor importante dos direitos humanos. Este ano, celebramos os 60 anos da Polícia das Nações Unidas. Desde o nosso primeiro envio de polícias para a missão no Congo, United Nations Operation in the Congo, a forma como a Polícia das Nações Unidas desenvolve o seu trabalho tem evoluído constantemente, mas as nossas principais funções permaneceram inalteradas. Prevenção, detecção e investigação do crime. Proteção de pessoas e bens.
e manutenção da ordem e segurança públicas. A Polícia das Nações Unidas providencia suporte operacional às forças de polícia e outros serviços de segurança dos países em conflito e também os apoia a construírem e a desenvolverem as suas capacidades com o objetivo de assumirem, logo que possível, essas mesmas responsabilidades de manterem a segurança e tranquilidade públicas. Desde missões de paz multidimensionais na República Centro-Africana, no Darfur, Sudão, República Democrática do Congo, no Mali, no Sudão do Sul, até às mais pequenas missões políticas especiais, como em países como a Colômbia, Guiné-Bissau, Somália, Líbia e Iêmen. Em ocasiões que podemos considerar raras, a Polícia das Nações Unidas foi mandatada para substituir os polícias nacionais, como são os casos de Kosovo e de Timor-Leste. O último também parte da grande família lusófona. A Polícia das Nações Unidas foi aí investida de capacidade executiva integral para manter a segurança e tranquilidade públicas e evitar todos e todas as ameaças que colocassem em causa a ordem e tranquilidade públicas. Com base na iniciativa de ação para a manutenção de paz e na Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 2030, a Polícia das Nações Unidas, como temos feito nos últimos 60 anos, continuará a adaptar-se, incluindo a assumir um papel de maior relevo em todo o espectro de paz e segurança, desde a prevenção de conflitos até à construção e manutenção da paz. No tema deste webinar, discutirei a Polícia das Nações Unidas e o seu papel nos desafios que a Covid-19 representa para a saúde pública e como tem sido a nossa atuação. Tenho certeza de que não exagerarei se afirmar que quer o nosso cotidiano, quer as nossas relações, bem como cada uma das nossas missões de polícia, foram afetadas, o que obrigou a um reconfiguramento rápido e eficaz no apoio às autoridades sanitárias de saúde, com o objetivo de evitar a transmissão da Covid-19 e, desta forma, contribuirmos para a preservação da segurança pública. O nosso secretário-geral, engenheiro António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, suspendeu temporariamente todas as rotações, repatriações e destacamentos de pessoal em uniforme, militares e polícias, até ao final de junho de 2020, com o objetivo de mitigar a transmissão da Covid-19 e permitir tempo adicional para que as Nações Unidas e populações concebessem e implementassem uma política de emergência para a rotação dos contingentes em uniforme. Não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para elogiar e louvar todo o pessoal da Polícia das Nações Unidas e todos os polícias no mundo inteiro que, durante esta pandemia, foi além do seu dever e continuou a servir abnegadamente as populações. No caso da Polícia das Nações Unidas, a apoiar as polícias dos Estados, onde temos missões, ainda que sujeitos a extensões prolongadas nas suas missões devido à impossibilidade física de viajarem. As medidas transitórias temporárias que entraram em vigor no primeiro dia de julho de 2020 e permanecerão até ao final do presente ano foram elaboradas para salvaguardar as comunidades e as populações vulneráveis,
para manter a nossa capacidade de cumprir os objetivos mandatados e para garantir a segurança do pessoal das Nações Unidas. No quartel-general da Polícia das Nações Unidas, que também é a sede das Nações Unidas em Nova Iorque, existe e foi criada, no início da pandemia, o Grupo de Coordenação de Resposta à Covid-19 nas missões, o qual, em coordenação com os pontos focais das nossas missões nos diferentes países e com o apoio dos Estados-membros, identifica e facilita a coordenação de todas as ações com o objetivo de dar resposta aos diferentes desafios das missões no terreno. Alguns resultados alcançados incluem a operacionalização de um sistema Medivac Covid-19 unificado, com o objetivo de evacuar todo o pessoal das Nações Unidas que não possa ser assistido no terreno e necessite de cuidados médicos de um nível mais elevado em outros estados da região. Felizmente, foram muito poucos. A disponibilização deste sistema de evacuação é essencial para que as Nações Unidas continuem a proporcionar as condições básicas para que o seu pessoal siga o princípio de ficar e continuar a implementar os seus mandatos. A implementação de um sistema logístico integrado de compras Covid-19 para garantir o fornecimento e abastecimento de equipamentos e instalações médicos necessários no terreno e, ao mesmo tempo, evitar a duplicação de processos de trabalho. A verificação e a efetivação de inspeções virtuais para acompanhar os contingentes que se encontram no terreno com o objetivo de aquilatar das suas condições de vida e de trabalho e implementar todas as medidas de controlo de possíveis surtos ou melhorar as condições de apoio médico. Finalmente, o rápido desenvolvimento, tradução e disseminação de orientações, não só estratégicas para as polícias das Nações Unidas e para todas as polícias no mundo, portanto, a disseminação de orientações estratégicas abrangentes também sobre as rotações de pessoal, licenças, bem-estar, recriação e ajustes no sistema de trabalho, até às instruções dirigidas aos profissionais de saúde. Por exemplo, ao nível da Polícia das Nações Unidas, desenvolvemos uma diretiva operacional para que os polícias individuais e em unidades constituídas de polícia, presentes nas várias missões no terreno, desempenhem as suas atividades diárias em segurança, sem qualquer risco para eles e para aqueles que servem. Enquanto que o policiamento tradicional colocava o ênfase no nexo justiça e segurança, o advento da pandemia Covid-19 veio colocar essa mesma ênfase no nexo segurança pública e saúde pública. Os polícias, estando na linha da frente no combate à pandemia Covid-19, não podem fazer teletrabalho. A sua atividade é e tem de ser desempenhada no terreno para que a lei seja cumprida. Para além das suas missões principais de implementação dos mandatos, a Polícia das Nações Unidas ainda efetua campanhas de sensibilização para evitar a propagação do vírus e, desta forma, salvar vidas humanas. Disponibiliza ainda equipamento de proteção individual e apoia o esforço de auxílio humanitário para apoiar as polícias nacionais e as comunidades locais. O policiamento de proximidade, o policiamento comunitário é assim essencial. O nosso apoio é baseado e orientado segundo 4 objetivos principais
delineados pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. 1. Apoiar as autoridades nacionais na sua resposta ao Covid-19, apoiando, assim, as populações mais vulneráveis. Proteger o pessoal das Nações Unidas e a sua capacidade para continuar a desenvolver operações críticas. Garantir que o pessoal das Nações Unidas não seja um vetor de contágio. E ajudar a proteger as comunidades vulneráveis e continuar a implementar os mandatos nas várias missões de polícia. Por exemplo, na República Democrática do Congo, a Polícia das Nações Unidas tirou vantagem das suas capacidades e lições aprendidas com a crise do Ébola para assistir o Ministério da Saúde congolês e a Polícia Nacional Congolesa a conceberem e implementarem uma estratégia nacional de identificação, rastreamento de contactos de cidadãos infectados com Covid-19. No Chipre, a Polícia das Nações Unidas apoiou os esforços humanitários para entregar medicamentos críticos e garrafas de oxigênio às comunidades cipriotas afetadas pela pandemia. Também no Mali, em coordenação com as respectivas forças de segurança, a Polícia das Nações Unidas ajudou a desinfetar os mercados e outros locais públicos e a efetuar campanhas de sensibilização para conter a propagação da Covid-19. Devido ao aumento da violência sexual e de género, a nossa equipa de polícia especializada no Sudão do Sul, UNMISS, intensificou os seus serviços de assessoria e de apoio aos serviços de polícia da Polícia Nacional do Sudão do Sul. Ainda temos outra equipa na República Centro-Africana que se encontra a apoiar a reestruturação e a atividade operacional da equipa nacional mista, da Polícia e da Gendarmerie, de combate à violência sexual e de género contra menores e mulheres. Para a Polícia das Nações Unidas é fundamental que sejamos capazes de responder eficazmente às necessidades atuais do nosso pessoal e das comunidades dos países onde existem missões das Nações Unidas. E, ao mesmo tempo, manter um olhar atento ao futuro e para compreender de que forma o policiamento das Nações Unidas será desenvolvido na era após Covid-19. O policiamento, por natureza, é mais eficaz quando estamos inseridos nas comunidades que servimos. Mas a pandemia criou novos obstáculos a esta abordagem. No futuro, não teremos outra escolha que não seja a de explorar modalidades inovadoras de trabalho, incluindo mais policiamento físico com equipamento de proteção individual, mais investigações remotas e mais formação virtual e aconselhamento e reuniões de coordenação que não exijam presença física. Também é importante mencionar que durante a pandemia a nossa Standing Police Capacity, capacidade de polícia permanente, poderemos chamar assim em português, com base em Brindisi, Itália, manteve a sua capacidade de assistência rápida através de envio dos seus oficiais para as missões, através de aconselhamento virtual, nos países onde não existem missões da Polícia das Nações Unidas, mas o apoio da Polícia das Nações Unidas é solicitado, como foi recentemente o apoio proporcionado ao nível dos direitos humanos e operações de polícia devido aos estados de emergência Covid-19 em Angola e também nas Maldivas. A Polícia das Nações Unidas trabalha em locais onde há missões e em locais também onde não há missões, desde que a nossa capacidade o permita e assim exista essa coordenação. Por outro lado, a secção de seleção e recrutamento da Divisão de Polícia adaptou rapidamente o seu esforço de apoio aos Estados-membros na pré-preparação operacional das suas unidades constituídas de polícia que aguardam deslocamento para as missões do terreno, através do lançamento
de sessões híbridas de treino presencial e virtual, como foram os casos das avaliações conduzidas na Etiópia, Jordânia, Senegal e brevemente no Djibouti. Minhas senhoras e meus senhores, em cada crise existe uma oportunidade que não pode nem deve ser desperdiçada. E a Polícia das Nações Unidas provou, mais uma vez, que somos resilientes e capazes de adaptar-nos eficazmente a novos e diferentes desafios. Como antes mencionei, este ano é o 60º aniversário do envio de polícias para uma missão das Nações Unidas. Enfrentamos com sucesso enormes desafios ao longo da nossa existência, o que comprova a nossa capacidade de adaptação e a força das nossas parcerias. A Polícia das Nações Unidas, bem como todas as polícias do mundo, desempenham um papel essencial na proteção e segurança das comunidades. Estamos certos de que os desafios de segurança global, seja a Covid-19 ou crime organizado, a extremismo violento e insegurança climática, requerem respostas de policiamento global. Também estamos certos de que o mundo, no pós-Covid-19, implicará uma reconfiguração significativa das relações humanas e laborais e, por consequência, na forma de policiamento. E que a saúde e segurança públicas caminhem juntas, auxiliando-se mutuamente, pois as forças de segurança têm uma capacidade ímpar para apoiar iniciativas de segurança pública e a saúde pública. Possui todos os desideratos técnicos para apoiar a formação das forças de segurança naquela que se afigura uma nova área de intervenção operacional. A sinergia entre segurança pública e saúde pública. Só a coordenação e cooperação estreita entre as autoridades de saúde e as forças de segurança permitiu e permitirá o controle de epidemias, como o ébola, e o controle futuro da ameaça Covid-19 também depende das forças de segurança. Esperamos poder continuar a contar com o forte apoio dos nossos Estados-membros, incluindo os que estão hoje representados neste webinar, pois é essencial que se construam pontes de cooperação, confiança e diálogo entre os diversos atores internacionais, com o objetivo de solucionar problemas comuns, com recurso a estratégias coerentes globais, sempre em total respeito pelos direitos humanos e pela condição humana. O equilíbrio entre a segurança e liberdade é essencial, o equilíbrio entre a segurança e saúde é também essencial. Desejo sucesso para todos e podem contar com a Polícia das Nações Unidas. Estamos juntos. Muito obrigado e boa sorte. Ok, foi uma excelente apresentação do Luís Carrilho, meu camarada e amigo, que lançou aqui algumas ideias já para um debate futuro, salientou aqui a importância da relação entre a segurança pública e a saúde pública, salientou também o trabalho das missões das Nações Unidas de âmbito policial em diversos teatros de operações no mundo, desde a República Centro-Africana, ao Congo, ao Sudão do Sul, ao Mali e a muitos outros teatros de operações, e focou também a necessidade de repensar a possibilidade de, na era pós-Covid, haver uma reconfiguração das formas de relacionamento social e de trabalho, inclusive nas forças policiais. Passava de seguida para a doutora Jenny Tembo,
que é a diretora do Departamento de Saúde da Polícia da República de Moçambique, que vai fazer uma apresentação sobre o trabalho da Polícia de Moçambique durante a pandemia de Covid-19. Doutora Jenny Tembo, por favor. Está-me a ouvir? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, pode começar então Sim. a fazer a apresentação. Bom dia, eu vou me apresentar. Eu sou Jenny Tembo, superintendente principal da polícia. Sim, e coordenadora do Comitê Técnico de Gabinete de Gestão de Crise Covid no Ministério do Interior. Agradeço pela oportunidade de poder partilhar a experiência da Polícia da República de Moçambique no Ministério do Interior sobre gestão de crise de Covid-19. Em Moçambique foi anunciado o primeiro caso de Covid-19 a 22 de março. E com o aumento do número de casos e com a velocidade de transmissão da infecção, o governo de Moçambique declarou o estado de emergência 30 de março. Este, por sua vez, foi prorrogado por 3 vezes e evoluiu para um estado atual de calamidade. Essas medidas têm como objetivo retardar a propagação da infecção e não o colapso das unidades sanitárias. A nível do Ministério do Interior, a nível da Polícia de Moçambique, para melhor gerir essa situação, foi criado um gabinete de gestão de crise que tinha como 2 vertentes, a nível interno e a nível externo. A nível interno, nós tínhamos como as medidas que são olhadas para dentro da corporação, não é? E tinha como objetivo de evitar que nenhum membro da polícia fosse contaminado por este vírus. Um desafio muito difícil, visto que a polícia está, de facto, na linha da frente na prevenção desta pandemia. Aqui foram tomadas várias medidas, tais como distribuição de material de EPI a todos os membros da polícia, equipar e treinar membros da polícia em diferentes áreas especializadas em manejo de gestão de casos, como rastreio, testagem e segmento de casos positivos. E foram feitas ações de mapeamento nos pontos de entrada, postos fronteiriços que têm ligação com os países vizinhos. Como outras medidas, como o uso obrigatório das máscaras, lavagem das mãos, distanciamento interpessoal. E a nível externo, esse tinha como objetivo de manter, persuadir o cidadão, sensibilizar o cidadão no cumprimento das medidas de prevenção da pandemia, segundo as regras decretadas pelo Ministério da Saúde. A polícia desenvolve, para além destas atividades, fez essa atividade de forma multissetorial, foi criada uma comissão que foi designada COI, que é Conselho Operacional de Emergência, que integram vários ministérios, o Ministério de Saúde, o Conselho Municipal, o Ministério de Transportes e o Instituto Nacional de Atividade Tributária. E esta comissão tem réplica a nível das províncias e que vai até os distritos. Neste momento, está-se a fazer um seguimento de ações de monitoria e avaliação dessas medidas que foram tomadas. O que é que nos levou como sucesso? Tivemos como sucesso, retardou em algum momento o pico que estava previsto a nível da infecção e evitou que as nossas unidades sanitárias entrassem em um estado de colapso. Temos como grandes desafios disponibilizar um material de prevenção que seja suficiente e ao tempo oportuno a todos os locais e os funcionários a nível dos nossos membros, a nível do nosso Ministério. E também temos como um grande desafio a mudança do comportamento daqueles cidadãos que se preocupam em observar as medidas de prevenção quando se percebem da aproximação de algum estado, de um agente da autoridade. É mais ou menos isso que nos leva, que nos põe aqui como medidas que a gente tem tomado a nível da nossa instituição. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Jenny Tembo, pela excelente apresentação sobre o trabalho que está a ser desenvolvido pela Polícia de Moçambique. Portanto, colocou aí diversos
resumiu diversas das medidas que são desenvolvidas no interior da polícia e também o trabalho que a polícia desenvolve junto da comunidade. Eu depois, mais para a frente, gostaria depois também na fase de debate de fazer aqui alguns desafios, colocar algumas perguntas. Eu passava aqui para a parte, para a representante da Polícia Nacional de Angola, Rosa Bessa de Campos. Eu não sei se está em linha e se me está a ouvir. A representante da Polícia Nacional de Angola estará presente? Tim, I don't know if Rosa Bessa Campos is here, present for the presentation after the... I'm not sure that the Angola representative has connected, I'm afraid, so I think we can just continue with the discussion. Mute பண்ணி பேசணும். Ok. Hello. Então, vou continuar, portanto, sendo assim, darei aqui algumas notas do trabalho desenvolvido também em Portugal e sobre o trabalho que tenho desenvolvido também, que temos desenvolvido também aqui na Europa, na polícia portuguesa. Portugal teve como primeiros casos de Covid-19 a março de 2020, portanto em março tivemos os primeiros casos e desde um primeiro momento foram tomadas medidas pelo nosso governo de restrição, quer dos movimentos, por parte da população. E a polícia, desde o primeiro momento, teve que desenvolver diversas ações de fiscalização do cumprimento dessas medidas. Simultaneamente, houve também um processo interno, um plano de contingência, visando a proteção dos polícias. Por exemplo, a utilização de EPIs, de equipamentos de proteção individual e também várias medidas preventivas no interior das instalações policiais, desde o distanciamento social até trabalharmos em espelho e também, durante um pequeno período, também de trabalharmos em teletrabalho. Numa fase, portanto, Portugal, logo em março, houve medidas restritivas, e em abril, portanto, foi decretado o estado de emergência, o que levou à redução dos casos. Durante esse período, houve medidas como seja a restrição de movimentos entre regiões, no interior do nosso país, até a obrigatoriedade de permanência em casa, até o encerramento do comércio. E a polícia, na primeira linha da frente, foi uma das principais, foi a primeira instituição responsável pela fiscalização destas medidas. Nesta primeira fase de medidas restritivas, levou a que a pandemia, o número de casos de infecção se reduzisse. Houve uma redução bastante grande a partir de junho, e junho e agosto foram 2 meses, e início de setembro foram 2 meses e meio com uma redução de casos, sendo que voltaram a subir o número de casos de infecção em setembro e muito em outubro, o que levou o nosso governo a tomar novamente medidas de restrição, confinamento, a obrigatoriedade de uso de máscara nos transportes públicos, a obrigatoriedade de uso de máscara na via pública, a restrição dos horários. Mais uma vez, a polícia, as forças de segurança em Portugal tiveram que desenvolver diversas ações de fiscalização e neste momento estamos em pleno estado de emergência. Atingimos em novembro o pico de mortes e de infecções no nosso país.
Eu devo dizer que Portugal tem 10 milhões e 400 mil habitantes, temos neste momento cerca de 4.300 mortos por Covid-19 e tivemos durante este período uma média de infecções de cerca de 4.000 por dia. Neste momento estamos a reduzir devido ao confinamento. Portanto, por exemplo, no fim de semana passado houve confinamento obrigatório em cerca de metade do país, nas zonas mais infectadas, sendo que a polícia desenvolveu aqui um papel fundamental. Neste momento, o que é que temos? Temos, por um lado, uma grande percentagem, a esmagadora maioria da população em Portugal a apoiar estas medidas e temos tido uma taxa de cumprimento e de apoio e de colaboração com as autoridades de saúde, com as autoridades de proteção civil, com as autoridades, com a polícia, para estas restrições. Digamos que em Portugal até o momento, tirando algumas manifestações que são residuais de descontentamento, temos tido uma colaboração por parte dos cidadãos muito grande. E também tem havido uma colaboração muito grande entre as autoridades de saúde, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde em geral, a proteção civil, a polícia, as forças armadas. Tem havido uma colaboração, uma parceria muito importante que também tem levado a que, digamos, o trabalho em coletivo tenha também tido alguns resultados positivos. Neste momento, contamos que com estas medidas haja uma redução, estamos já a colaborar no planeamento da vacinação, que se vai começar a processar previsivelmente a partir de janeiro, e estamos a colaborar neste momento no plano de contingência para a vacinação ao nível nacional. Portanto, foram adquiridas alguns milhões de vacinas para serem distribuídas à população e previsivelmente a partir de janeiro iniciar-se-á um processo de vacinação em termos globais. Portanto, assim, globalmente, é este o panorama em Portugal, e sendo que há sempre um equilíbrio entre dois direitos fundamentais, o direito à saúde e o direito à saúde, o direito à vida e, por outro lado, o direito de livre circulação das pessoas, o direito neste momento o grande impacto que existe, sobretudo negativo, para além das questões de saúde, tem que ver com alguma crise económica que daqui vai decorrer, e nós, polícia, obviamente estaremos atentos a eventuais impactos na segurança pública, na ordem pública, mas sempre em respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E é tudo da minha parte, assim, num breve resumo sobre a situação aqui, portanto, em Portugal, dado que não foi possível a Rosa Bessa Campos, da Polícia Nacional de Angola, de intervir, coube-me a mim fazer aqui esta pequena intervenção. Eu colocava a seguir uma pergunta à doutora Jenny Tembo, se ela estiver presente. Tim, do you know if Jenny Tembo is online? I think that's fine, Luis. I think Jenny can hear you if you'd like to ask a question, or if anybody else has questions, perhaps you could ask in Portuguese if others have questions as well after you. Jenny, eu gostava de lhe fazer uma pergunta. Como é que tem sido a aceitação dos moçambicanos em relação às medidas de proteção da pandemia? Tem havido colaboração por parte dos cidadãos e compreensão, uma boa relação com a polícia?
I'm not sure she heard your question, Luis. I'm sorry. Jenny, está-me a ouvir? Jenny Tembo. Sim, sim. Eu perguntei-lhe, estou-lhe só aqui a fazer uma pergunta, vamos entrar agora numa fase de debate. Jenny, como é que tem sido a relação, como é que tem sido a colaboração dos moçambicanos em relação às medidas de prevenção da pandemia? Tem sido positiva e como é que tem sido a relação entre os moçambicanos e a polícia durante este período? Sim, a população tem colaborado. É claro que em algum momento foi difícil da população cumprir com as medidas de prevenção, mas com o trabalho que está sendo feito de sensibilização e persuasão da população, eles têm cumprido as medidas de prevenção. Muito bem, Jenny. Now I'm going to check if there are other questions. Probably, Tim, you may help me here to check some questions. I don't know if there are any questions from Yeah. other. I would like to raise a question. Please do. I am Please do. Parimala from India. How to motivate these police personnel during this pandemic? Anybody can tell from Mozambique or Portugal police? Jenny, aqui uma colega da Índia está a perguntar como é que é possível motivar os polícias para desenvolver o seu trabalho de prevenção da pandemia. Tem havido motivação por parte dos polícias neste trabalho para prevenir a pandemia? Jenny, está-me a ouvir? Sim, nós temos, I would como like eu to havia share dito, nós some of the specific fazemos measures campanhas de taken by sensibilização. Rajasthan. Jenny, pode, Sim. Se, como havia dito, nós fazemos campanhas de sensibilização aos membros para a atuação da polícia em maneio de casos de persuadir a população ou sensibilizar a população na prevenção desta pandemia. E como se não bastasse, nós fazemos também a distribuição de material aos membros e envolvemos também eles nas formações, nas formações para poderem fazer campanhas e poderem agir melhor nessa situação. Há uma colaboração também com as outras instituições, como o Ministério da Saúde, o Conselho Municipal, o Ministério de Transportes. É uma equipe multissetorial que faz esse trabalho e isso permite que os membros estejam motivados na prevenção e combate deste mal. Muito bem, Jenny, muito perceptível. Posso dizer também à nossa colega da Polícia da Índia que em Portugal é semelhante. Portanto, há muita sensibilização junto dos polícias internamente, portanto fizemos ações de formação e briefings para que todos ficassem cientes do nosso trabalho importante na prevenção da pandemia. E tivemos também ações de formação com o Ministério da Saúde, quer para adotarmos medidas de prevenção interna na polícia, quer para formar os nossos polícias para o tipo de medidas que devem aconselhar os cidadãos a adotar. Portanto, tem sido um trabalho de parceria entre a polícia, as autoridades de saúde, a proteção civil e estou convicto que os polícias estão todos motivados neste trabalho de prevenção da pandemia.
I wonder if we might, Luis, ask our colleague from India, Parimala, to share their experience of motivating police. I guess that's what prompted the question. Parimala, would you mind commenting briefly on the experience in India? Yeah. Actually, Rajasthan government, I am from Rajasthan. It is a part of India. I am from Indian Police Service. Rajasthan government has announced special leave for authorities, enforcement authorities. 1 month leave, whoever has got infected with corona, COVID-19. So even in their families also, they get infected, they will get special leave. And we have organized some welfare officers, police welfare officers in each district to whoever police public enforcement officers gets corona, immediately he will get medical attention. The job is given to that welfare officer, police welfare officer. We have nominated one police welfare officer in each unit. So whoever has got infection, immediately they will get attention of that police welfare officers. And we have got agreement with the public health authorities also to get immediate attention to our police enforcement authorities. This is because in Rajasthan, almost half of the police officers, 150 police officers got infected with higher level officers, senior level officers. 150 has got infected with this corona. So immediately we took this action, and we are getting immediate help from public authorities and public health authorities also. Okay. Thank you very much. Thank you, Parimala. Very interesting. Thank you for giving me this opportunity to take part in this wonderful and very informative session. Very interesting, Parimala. Thank you very much. Nick, I don't have any question anymore. I don't know if probably I'm going to ask Jenny another question. Jenny, desafios para o futuro em Moçambique. Quais são os desafios que acha que Moçambique vai ter no futuro para a pandemia? Para prevenir a pandemia? Jenny, está-me a ouvir? É aquisição de material. A aquisição de material para a prevenção da pandemia em tempo oportuno, este continua a ser um dos nossos maiores desafios. E também teremos como desafio a distribuição desse mesmo material. É em algum momento sabido que as nossas vias de acesso é um pouco complicado chegarmos às áreas recônditas, principalmente nessas alturas em que, por exemplo, estamos em período de tempo chuvoso. Então, esses são os mais ou menos os desafios que a gente tem. E também teremos algum desafio como capacitação de algumas estruturas a níveis locais. Muito obrigado, Jenny. Muito interessante o seu testemunho também. Da minha parte, está terminado este processo e, mais uma vez, muito obrigado ao Global Law Enforcement and Public Health Association. Muito obrigado pelo convite que formularam para moderar este interessante webinar. Muito obrigado, Nick. Muito obrigado, Tim. Thank you, Luis, and thank you everyone who's participated. As I said, this is one of a series. We're going to keep on raising a platform for learning about the police experience in dealing with the epidemic and about how we can share those experiences and learn from each other. As the global and African law enforcement public health networks develop,
we hope there'll be many more opportunities for us to share these experiences and learnings. Thank you very much. Thank you again, Louise. And thank you, Jenny, for that very enlightening talk. Thank you. Thank you, everybody. I think we're going to conclude there. We will be in touch about the future events that Nick just mentioned. Thank you, everybody. Have a great day.